Essa noite será o nosso seminarista Wesley, e mais uma vez, na palavra do Senhor, nós vamos estar orando pela vida dele. Terremoto. É o sal. Nós vamos estar orando, então, colocando a vida dele para que Deus possa usá-lo, e nós devemos realmente subir para pregar a palavra do Senhor com tremor, porque o dia que nós pregarmos sem tremer, sem temer, sem suar, então nós achamos que somos dignos, e então nós não trazemos a palavra do Senhor, nós teremos palavras de homens. É na dependência do Senhor que nós queremos colocar a vida do Wesley para que ele possa ser um mensageiro do Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, nós nos colocamos na tua presença esta noite. Nós, ó Deus, colocamos a vida do Wesley nas tuas mãos, ó Deus, para que esse teu servo, Deus, venha trazer a tua mensagem, Senhor. Que tu coloque a tua palavra na boca dele, Senhor, para que ele possa, revestido de autoridade, poder proclamar aos nossos corações a necessidade das nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, que essa palavra saia da boca dele, venha nos edificar, venha criar raiz nos nossos corações, que nós possamos viver essa palavra, Senhor. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite para todos, para todas. Bem, sem esse pouco de critério, de tremor, acho que eu estou bem então nessa parte. Bem, tenho bastante, sempre fico muito na expectativa do que vai acontecer, do que Deus vai falar, de como eu vou me sair, mas eu espero em Deus que eu possa ser canal de Deus para a sua vida hoje à noite. Bem, eu queria que o Antônio vai trazer algo bem especial que eu preparei para vocês, somente para ilustrar um pouquinho sobre o que nós vamos falar hoje. Mas eu quero já de antemão, já que você já adiante na sua Bíblia, você já pode abrir no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, no verso 7, ok? Enquanto você está abrindo sua Bíblia aí, eu vou te contar uma historinha. Obrigado, Antônio. Eu trouxe aqui alguns atitudes aqui, tipicamente mineiros para vocês, essa pessoa de Minas Gerais, né? Norte de Minas. Vou lá gostar de muito queijo. Calma, pastor, calma. Eu ouvi uma história essa semana que eu gostei muito, que eu vou usar para exemplificar o meu sermão de hoje, a mensagem de hoje. Eu ia falar sobre um banquete, né? E eu ouvi uma história de uma família. Eu acho que essa família era mineira. Eles foram fazer um passeio de navio. E o pai, com a sua esposa e os seus 2 filhos, foram fazer uma semana no cruzeiro. E só que ele tinha pouco dinheiro, só tinha dinheiro para pagar a viagem, assim, o passeio. E ele disse para a sua esposa e seus filhos: olha, nós não vamos comer nada no navio, porque é tudo muito caro. Nós vamos só aproveitar o passeio, aproveitar a paisagem. Nós vamos levar queijo e goiabada para comer durante toda a viagem. E eles foram felizes da vida, tudo bem, né? Vamos pagar o preço. Vamos lá. E eles foram comendo. Eu vou servir para vocês aqui um queijo, goiabada. Não é o queijo de Minas, mas é o queijo lá de Chapecó, é muito bom também. Você passa aqui com ele, senão ele, né? E aconteceu que eles foram, né? Acho que não tem bastante para todo mundo. Quem quer? Quem quer aceita? Quem aceita? Ok. Ok. O bom é que vocês vão poder sentir um pouquinho como é que eles se sentiram na primeira viagem, né? Já foi. Deixa eu passar aqui. Aí passou segunda, terça-feira, quarta-feira, só queijo e goiabada, que maravilha. Banquete de mineiro, né, gente? Queijo e goiabada na mesa, faltou só um cafezinho, né? Tinha só um cafezinho para acompanhar. Mas deixa para uma próxima vez, quem sabe. Pessoal da célula, ok? Próxima célula, queijo goiabada com cafezinho. Tá? Eu vou deixar aqui, vocês podem ir passando? Olha, isso já ajuda bastante. Aí aconteceu que chegou na sexta-feira, aconteceu que eles estavam super enjoados de queijo goiabada, e o pai deles ficou louco: não aguento mais ver queijo goiabada na minha frente. E resolveu ir no restaurante do navio e comer. E ele falou: olha, vocês podem pedir o que vocês quiserem, crianças, minha esposa, peçam o que quiserem, vou pagar no cartão de crédito, nem que eu fique devendo depois, mas a gente vai comer alguma coisa diferente que não é queijo goiabada. Quando ele chegou, eles comeram do melhor, desfrutaram daquele restaurante, e aconteceu que quando ele foi pagar a conta,
ele deu uma surpresa. Quando ele foi pagar a conta no caixa, e o caixa não entendeu por quê. Mas, senhor, o que o senhor está pagando, né, pelo que o senhor comeu? Ora essa, comi com toda a minha família aqui, estão pagando o que nós comemos. Mas, senhor, a alimentação aqui está incluída no pacote do navio que você pagou. Você não precisa pagar. Tudo está incluso já no pacote, a refeição é livre. Imagine, né, a surpresa e a decepção que ele teve de passar toda aquela viagem comendo queijo, né, com goiabada, né, e não acabaram não prestando atenção no banquete que estava proposto, né, totalmente livre, à disposição deles. E é mais ou menos essa história, mais ou menos essa historinha que eu contei para vocês que nós vamos basear o sermão nessa noite, ok? Beleza? Onde é que está o queijo? Está rolando aí? Está passando? Ok, tá bom, gente? Tá legal? Obrigado. Ok, vamos lá. Bem, Lucas ele é bem especialista em apresentar Jesus, e Jesus sempre está fazendo parte de alguma visita ou banquete em algum lugar. E nesse momento, Lucas capítulo 7, ele apresenta agora Jesus na casa de um homem muito importante, ao qual Lucas não cita o nome, mas se percebe que era um cara muito importante naquela época, socialmente, um fariseu de alta classe, talvez um sacerdote, um doutor da lei. Ele está dentro da casa daquele homem com vários convidados. E nessa ocasião, Jesus ele cita 3 parábolas, 3 histórias semelhantes a essas que eu contei para vocês. Vamos começar lá, no verso 7, nós vamos seguindo. E à medida que nós formos lendo o texto, vou falando um pouquinho sobre o contexto dessas histórias. O verso 7 diz assim: quando ele notou que os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhes contou esta parábola. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os 2 virá e lhe dirá: dê um lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que quando vier aquele que o convidou, diga-lhe: amigo, passe para o lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Então Jesus disse ao que o tinham convidado: quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim você será recompensado. Mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você, porque esses não têm como retribuir a sua recompensa. Não tem como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Até aí tudo bem. Até aí, quando Jesus diz isso, a sua recompensa virá na ressurreição dos justos, chega um dos fariseus, ele faz a declaração que dá margem para que Jesus cite uma outra história. Ao ouvir isso, um dos que estava à mesa com Jesus disse: feliz será aquele que comer o banquete do reino de Deus. Jesus, aproveitando essa deixa, ele responde a história. Uma outra história. Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou o seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. O outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas, os becos da cidade, traga os pobres, os aleijados,
os cegos e os mancos. Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. E eu lhes digo: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Esse é o decreto do rei, do dono da festa. Bem, as 3 parábolas que nós acabamos de ler, elas estão intimamente ligadas entre si. E tudo indica que todas elas foram ditas no mesmo lugar, naquela casa onde Jesus foi convidado. E é interessante que essas parábolas, elas acontecem num contexto bem legal, porque quando Jesus ele chega naquela casa, de repente parece que quando ele chega naquela casa, aquele cara importante, muitas pessoas importantes também são convidadas para aquela casa. Eles começam a se assentar nos primeiros lugares, E naquele dia era sábado, e acontece que a Bíblia não fala como, mas aparece um homem com uma doença, uma enfermidade chamada de hidropsia. Um homem todo inchado, com problema nos rins, no coração. E esse homem está diante de Jesus. De repente, não se sabe se ele apareceu do nada, se ele era um dos convidados, ou se ele foi colocado ali de propósito por um dos fariseus. Mas acontece que quando Jesus olha para aquele homem, ele vê aqueles fariseus esperando ver se Jesus curaria no sábado ou não. Jesus estende a mão para aquele homem e cura aquele homem no sábado. E de repente Jesus diz: é lícito curar no sábado? Será que convém curar no sábado? E eles começam a se questionar, né, o porquê Jesus havia curado aquele homem de hidropsia, e que homem sai curado. E Jesus começa a observar aqueles fariseus, porque para eles, além daquele homem, né, ser doente, de não se fazer parte do seu convívio, ele era um homem rejeitado socialmente e religiosamente. Porque aquela doença denotava que ele era uma pessoa impura e não podia estar no meio dos outros. E ainda sendo sábado, Jesus não podia fazer aquela cura no sábado, porque não se podia fazer nada no sábado. A partir disso, Jesus, conhecendo o coração daqueles homens e vendo o preconceito que eles tinham acerca daquele homem doente, Jesus cita essas 3 histórias. Então, as histórias também estão ligadas, né, ao que diz em Provérbios, no capítulo 25, versos 6 e 7, que diz assim: não se engrandeça na presença do rei e não reivindique lugar entre os homens importantes. É melhor que o rei lhe diga: suba para cá, do que ter que humilhá-lo diante de toda a autoridade. E é bem irônico ver que os convidados de Jesus escolhiam os primeiros assentos, provavelmente os doutores da lei. O seu comportamento não desprezava, além da sabedoria, desprezava todo o conselho do Antigo Testamento, como dizia em Provérbios. Como diz em Provérbios que nós acabamos de ler. Então Jesus adverte ao que eu tinha convidado. Além disso, Jesus, logo após a próxima história, ele adverte ao homem que tinha convidado que a bondade que ele estava demonstrando para aqueles homens não impressiona a Deus. Quando ele convidou aqueles homens importantes para fazer parte daquele banquete, de nada ele estava impressionando a Deus. Então ele afirma: se alguém convidar aqueles com padrões religiosos, né, são semelhantes ao seu, né, não são semelhantes ao seu, são refúgio, rejeitados pelo reino, tal indivíduo será bem-aventurado, como ele diz, e será feliz. Ou seja, se você convida aquele que pode te retribuir um outro jantar, um outro banquete na sua casa, você não tem recompensa nenhuma nisso. E nada disso impressiona a Deus. Mas se você realmente quer fazer uma bem-aventurança, quer ser feliz, convide aquele que não tem de forma alguma de recompensar o que você pode fazer. Por isso que Jesus diz: olha, não convide essas pessoas, mas convide aqueles que não têm como te recompensar. Se você fizer isso, claro, você estará sendo bem-aventurado. É claro que Jesus, ele não estava excluindo que nós não podemos convidar ninguém, nossos amigos, né, pessoas que fazem parte do nosso convívio, para fazer um jantar, uma social, um encontro. Mas ele está dizendo que nisso não há nada de virtude nisso. Mas de virtude há você ajuda alguém, dá a alguém que não tem como te retribuir. E é nisso, esses conselhos de Jesus, né, o convite aos humildes, que levam com que esse homem desconhecido a fazer essa afirmação.
Feliz será aquele que comer do banquete do reino de Deus. Isso ele dá margem para que Jesus comece a falar sobre quem será que fará parte do grande banquete que Deus vai oferecer nos últimos dias. Quais são as pessoas que serão admitidas, que serão convidadas para o grande banquete? Para as pessoas que estavam ali com Jesus, elas achavam que eram elas mesmas. Eram fariseus, judeus, o povo escolhido. Eles tinham essa presunção de que eles seriam convidados. Só que além dessa presunção, eles tinham um estigma religioso muito forte. Porque para eles, a entrada garantida a entrada garantida do banquete seriam as pessoas que desfrutam das bênçãos de Deus. Seriam seus amigos, seriam seus parentes, os vizinhos ricos, o tipo de gente que eles gostariam de se associar. No entanto, quando Jesus cita a parábola do grande banquete, e alguns autores citam que a parábola dá um outro nome para essa parábola, chama a parábola das desculpas. Jesus indica que os que entrarão no reino e se sentarão à mesa do banquete, muito provavelmente não serão as pessoas que de algum modo costumam ser convidadas para a festa daquelas pessoas. O pensamento arrogante daqueles fariseus estava provavelmente baseado em uma má interpretação de Deuteronômio de 1 a 26. Deuteronômio de 1 a 26 ele é muito famoso por ele citar umas listas de condições de que uma pessoa vai ser abençoada ou não por Deus. A gente vai encontrar lá, se você fizer isso, você será abençoado. Se você não fizer isso, você será amaldiçoado. E nessa lista que Deuteronômio dá, eles fizeram uma má interpretação. Porque para ele, as pessoas que são ricas e saudáveis, essas pessoas são detentoras das bênçãos de Deus. E as pessoas que são pobres e são doentes, essas pessoas sofreram, elas receberam a ira de Deus. E elas são desprezadas por Deus. Então aquele homem com hidropsia que apareceu lá naquele banquete, provavelmente poderia ter sido uma estratégia dos fariseus para confrontar Jesus porque era sábado. Provavelmente é uma pessoa rejeitada, na visão deles, uma pessoa não aceita por Deus. Então quando Jesus cita que os mancos, os aleijados, esses os enfermos doentes, esses que se assentarão à mesa, eles começam, eu imagino que eles começaram a se remexer na cadeira. O negócio é esse, os mancos, os aleijados, os doentes se assentarão à mesa do banquete. E essa vai interpretação, ela vem de 3 pontos. Primeiro, porque presume que sempre uma pessoa que tem saúde e riqueza são sinais de favor de Deus, que doença e pobreza são sinais da ira de Deus, da reprovação de Deus. E isso não é verdade. Segundo, presume que saúde, riqueza, doença e pobreza corresponde à retidão de pecado. Então, provavelmente, uma pessoa, ela acometida por alguma doença, como lepra, que é uma doença terrível da época, era consequência de uma vida de pecado. Por isso que ela foi acometida por aquela enfermidade. E terceiro, essa interpretação particulariza de forma geral o que se aplica a advertências de ordem nacional que está sendo relacionado em Deuteronômio 1 a 26. Quando Deuteronômio cita aquela lista de condições para a bênção, de condições para a maldição, ele não está falando acerca de uma pessoa, mas está falando acerca de toda a nação de Israel. Quando toda a nação de Israel fizer aquilo, ela será abençoada. Quando toda a nação de Israel não fizer aquilo, ela será amaldiçoada, será consequência das suas próprias atitudes. Por esses 3 pontos, é uma interpretação totalmente incorreta daqueles fariseus daquela época. Então, a parábola, além dela de Jesus e de confronto com essa errada interpretação do texto sagrado, ela se refere a um grande banquete escatológico, ou seja, do fim dos dias, onde os justos ou os eleitos de Deus, eles gozarão da recompensa de Deus, ou seja, aquele grande dia quando Jesus vai voltar. Então, simplesmente essa parábola diz sobre um homem que faz um banquete e ele convida aqueles homens. Provavelmente o convite é um convite duplo, ou seja, por exemplo, eu vou fazer um banquete na minha casa no dia 24 de março, eu mando um convite para você por e-mail, ok?
Na semana, no dia 24 de março, eu ligo para você, olha, o banquete está confirmado, vai ter mesmo, pode vir. Então, sempre o convite, naquela época, eram 2 convites. Era um antecipadamente para você se agendar, já colocar na sua agenda, e o outro confirmando, olha, está confirmado, vai ter, pode vir. Então, provavelmente, aqueles convidados receberam 2 convites. E quando foi feito um segundo convite para eles, dizendo, olha, está confirmado o banquete, já está sendo preparado, pode vir, eles começaram a dar desculpas um atrás do outro. E eles começaram a falar, primeiro, o que ele diz o primeiro? Eu comprei vamos ver lá o que ele diz. Eu acabei, começaram um por um a apresentar desculpas. Primeiro, eu acabei de comprar uma propriedade, preciso vê-la. Desculpe-me, me dê por, não posso ir. Quem é? Imagina uma pessoa que compra uma propriedade e precisa ver. Ninguém compra uma propriedade e depois vai ver o que comprou. Ainda mais o judeu, mais que o judeu tem aquela fama de mão fechada, um judeu nunca compraria algo sem ver antes. Então, afinal de contas, é uma desculpa super esfarrapada. Ou seja, ele ignorou o convite, ele não fez caso do convite. Olha, ele afinal de contas está dizendo, não estou a fim de ir. Está dando uma desculpa qualquer para não ir no banquete. Por favor, deixe-me por excusado, como dizem algumas traduções. O segundo, ele diz assim, eu acabei de comprar 5 juntas de bois, eu estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe. Da mesma forma, que judeu que compraria umas 5 juntas de bois, sem antes olhar se os bois, se eles andam um do lado do outro, se eles têm força para arar a terra. E o judeu, por mais inocente do que seja, não compraria uma junta de 5 juntas de bois sem antes vê-los. Mais uma desculpa sem nenhuma fundamentação. O terceiro, ele é mais direto ainda. Olha, acabei de me casar e não posso ir. Ele nem pede desculpas, ele só diz isso, acabei de me casar e não posso ir. Poxa vida, o cara já tinha programado, agora o cara não quer nem sair de casa mais, não pode ir em nenhum convite. O cara casou e não pode ir em lugar nenhum. Desculpa se farrapado, ele poderia ter ido abrigo, já que o convite foi feito com muita antecedência, ele poderia ter ido. Então, essas 3 desculpas, elas na verdade são desculpas totalmente sem fundamento. Aqueles homens que foram convidados de antemão, eles desprezaram de uma forma muito grosseira o convite daquele senhor para aquela festa. Essas 3 condições, elas são muito semelhantes a 3 condições que desqualificam um israelita de participar de uma guerra santa, conforme está escrito lá em Deuteronômio 20, 5-7. Eu vou pedir, a Simone vai projetar para a gente. Sempre quando havia uma guerra, havia algumas condições para que o homem não participasse dessa guerra santa. E essas 3 condições são muito semelhantes às desculpas. Diz lá em Deuteronômio, os oficiais dirão ao exército, há alguém que construiu uma casa e ainda não dedicou? Volte ele para a sua casa, para que não morra na guerra e o outro a dedique. Há alguém que plantou uma vinha e ainda não desfrutou dela? Volte ele para a sua casa, para que não morra na guerra e o outro desfrute da vinha. Há alguém comprometido para casar-se, que ainda não recebeu sua mulher? Volte ele para a sua casa, para que não morra na guerra e o outro se case com ela. Então, existe uma estreita relação entre a ideia de um soldado preparar-se para ir para uma guerra e as condições que um convidado tem para participar de um grande banquete no reino de Deus. Então, as pessoas bem qualificadas para participar da guerra santa são as mesmas bem qualificadas para gozar do banquete. Então, parece que eles usaram essas mesmas desculpas ali, de Deuteronômio, para se esquivar daquele grande banquete. As desculpas são distintas, mas são totalmente sem descabidas. Os bens do mundo, naquele momento, foram mais valorosos do que a participação do banquete. Na parábola de Lucas, os que finalmente entram na sala do banquete são os pobres, não são os convidados originais. São os aleijados, os cegos, os mancos. De acordo com Levítico 21, 17-23, tais pessoas jamais poderiam se qualificar para o serviço sacerdotal, ainda que fossem levitas. A gente não vai ler esse texto, mas nesse texto,
ele diz justamente que qualquer pessoa que tivesse algum tipo de defeito no corpo, ou alguma dessas enfermidades que foi citada por Jesus, nenhuma delas poderia participar do serviço, né, do templo. Não poderia ser sacerdote, ou poderia ser levita. Então essas condições desqualificavam aquelas pessoas. E é justamente essas pessoas desqualificadas e que eram vistas pela sociedade religiosa da época de forma preconceituosa que são convidadas por Jesus. E essas pessoas agora, elas fazem parte do banquete. E agora, essas pessoas não convidáveis, elas fazem parte do banquete, mas de repente, o Senhor pergunta: e aí, servo, a casa está cheia? Porque eu quero minha casa cheia porque tem muita comida. Eu quero que todos desfrutem dessa comida. Não, ainda tem espaço. Ok. Você vai agora pelos caminhos fora da cidade, pelos becos, pelos valados. Eu quero que você, qualquer pessoa, as pessoas que você encontrar pela rua, você vai obrigar, assim diz a palavra, que elas entrem para que minha casa fique cheia. O servo sai pelas ruas e ele instiga para que essas pessoas participem também do banquete e encham aquela casa. Provavelmente essas pessoas, né, eram as pessoas que não participavam da nação de Israel, eram os famosos gentios, aqueles que não eram judeus, também iriam fazer parte daquele banquete também. E quando ele fala isso, obrigar, não quer dizer que era força, não quero ir no banquete, não, você vai sim amar a pessoa que coloca lá sentada. Não, na verdade, a melhor tradução seria persuadir. Eu quero que você persuada essas pessoas para que elas venham à minha casa e participem. Por que isso? Por que precisava persuadir essas pessoas? Porque imagine, essas pessoas viviam à margem das cidades de Israel, eram pessoas mal recebidas. Então imagina, de repente chega um cara que você sabe que é servo de um homem rico e ele convida para você participar de um banquete. Espera aí, cara, que negócio é esse? Ele está me convidando para participar do banquete? Nunca fui convidado para essas coisas, nunca participei. Olha, eu não tenho roupa para ir nesse lugar. Não, mas eu quero que você participe. Temos lugar e é para você esse banquete, já está preparado para você. Então, o trabalho desse servo era justamente persuadir, porque essas pessoas, elas nunca esperariam esse tipo de convite daquele Senhor. Então, quando Jesus profere essa parábola, ela soa no ouvido daqueles fariseus de uma forma muito gritante. Primeiro, que ele coloca os convidados que eles achavam que eram deles, com desculpas esfarrapadas para não participar. Depois ele convida os aleijados, a escória da sociedade, aqueles que eles olhavam e repudiavam, aqueles que eles se afastavam, não deixavam que eles se misturassem com eles. Depois, Jesus convida os gentios, que vai significar nessa parábola, nós. É aí que nós entramos. Nós somos os gentios. Somos nós, a igreja, que irá fazer parte desse grande banquete. Então, para eles, aquilo soou, porque para eles não existia nada mais, né, de ruim do que alguém doente, né, que era sinal da ira de Deus, de pecador, de um cara que não era judeu. Eles não se misturavam. E eram justamente essas pessoas que irão fazer parte do grande banquete. Jesus, eu adoro Jesus, eu amo Jesus, porque justamente ele é especialista em frustrar as expectativas de pessoas religiosas e presunçosas, que se achavam, né, os preferidos de Deus e deixavam que os outros ficassem à margem do processo. Quando ele diz isso, ele quebra pelo meio toda a presunção daqueles religiosos fariseus. Então, Jesus demonstra com isso também, né, íntima compaixão pelos pobres, pelos doentes, pelos necessitados, pelas pessoas pecadoras. E a parábola do grande banquete constitui um indício de que no reino de Deus, o reino de Deus de fato era para tais pessoas, pessoas julgadas desqualificadas. Agora, mais do que nunca, está clara a mensagem de Jesus. Como Lucas 19:10 diz, ele veio para salvar, ele veio para buscar e salvar os perdidos. Podemos observar com bastante clareza que as pessoas que nós menos esperaríamos, participar das bênçãos do reino de Deus, na verdade, elas vão de participar. Em contrapartida, para grande surpresa nossa, as pessoas que nós mais esperaríamos ver participando do banquete de Deus, as pessoas não vão participar. Gente, quando nós estivermos naquele grande dia do banquete, grande dia do Senhor, nós vamos ter grandes surpresas, porque lá
nós vamos ver pessoas que nós não esperaríamos ver. E nós não vamos ver pessoas que nós esperaríamos ver. Vão haver grandes surpresas naquele dia. Então, os que deveriam entrar no reino, deveriam entrar com muita humildade, que não era o caso deles. Entendendo que nada merece, senão as mais humildes posições. Haverá, no entanto, alguns que entrarão no reino mais tarde, como nós, né? Igreja, e apesar disso, ocuparão os lugares de maior honra. Assim, a gente pode tirar algumas lições bem importantes desse banquete, que Cristo, Jesus, queria ensinar para aqueles homens, mas serve para nós também, para a igreja também. E isso fundamenta qual que é a nossa missão como igreja hoje. Sabe por quê? Porque nós não fazíamos parte da lista de convidados. Você não fazia parte da lista de convidados. Você só está fazendo parte dessa lista de convidados para o grande banquete porque eles recusaram. Eles recusaram. Em contrapartida, entraram aqueles desqualificados, depois entrou a igreja, nós, gentios, e agora nós fazemos parte da aliança. Agora nós somos povo de Deus. Isso mostra quão grande é a misericórdia e a graça de Deus, porque Ele nos escolheu. E o primeiro ponto, esse é o primeiro ponto que eu quero de lição que eu quero tirar dessa mensagem para compartilhar com você. Primeiro, nós fomos privilegiados pela graça de sermos convidados para sentar à mesa do banquete. Então, queridos, se você tem alguma presunção de ser religioso, de ser filho de Deus, tire essa presunção de lado, deixe de lado, porque você não merece. Você não merece, foi somente pela graça que você vai poder ser sentado nesse grande banquete no dia que Jesus voltar. Foi pela graça. Você foi escolhido depois. Mas mesmo que depois, não foi escolhido de uma forma especial por Deus. Então foi pela graça. De nada nós temos que nos gloriar disso, porque foi somente pela graça, o amor e a compaixão de Jesus que nós estamos aqui. Segundo, nós somos chamados a convidar outros para que façam parte do grande banquete. E para que nós possamos convidar outras pessoas para que façam parte desse grande banquete, nós precisamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, assim como Paulo fala em Filipenses capítulo 2. Se tivermos a compaixão que Jesus tinha por aquelas pessoas, na vida daquelas pessoas, pelas famílias, pelas igrejas, né? Nosso mundo, nossa sociedade seria transformada para melhor. Isso permitiria, né, que nós demos aos outros aquilo que nós gostaríamos de receber, compaixão. E parece que essa história, essa parábola que Jesus falou para aqueles fariseus, parece que ela também pode ser contada para nós hoje também, porque nós, como igreja, esquecemos de que nós somos esses gentios, essas pessoas dos lugares, dos becos, dos valados que foram chamados para fazer parte desse banquete e achamos que somos os preferidos de Deus e esquecemos das outras pessoas. Esquecemos de demonstrar compaixão pelas outras pessoas e corremos o risco de que a história se replica novamente, de que hoje deixemos de ser igreja e nos tornemos como aqueles fariseus, hipócritas e presunçosos. Bem, existem alguns caras hoje, alguns filósofos, que eles pensam, tem algum pensamento bem distinto acerca de compaixão, de exercer compaixão. Friedrich Nietzsche, ele é um filósofo alemão, e ele disse que a piedade e a compaixão é uma instituição moral que escraviza e que só serve para os fracos. Ou seja, a compaixão é para os fracos. Ele outra pessoa, Lenin, ele é fundador do comunismo. Ele insistia em dizer para os seus discípulos que eles deveriam ser como aço e desapiedados. Ele disse: não se pode fazer um omelete sem antes quebrar alguns ovos, nem se faz uma revolução com sucesso sem quebrar alguns crânios. O sistema dele era bruto. Segundo o estudioso em ética Philip Hallie, e autor dele também, David Goyal, cujos livros são lidos no mundo todo, e são lidos e aplaudidos, para ele, compaixão é um estilo de vida insustentável. Ou seja, para esses autores, compaixão, piedade, né, são os fracos. São os fracos que têm piedade dos outros. Se você quer ter sucesso, se você quer ser uma pessoa feliz, bem-sucedida, você tem que passar por cima.
se tem alguém, né, que está no seu caminho, que te impede de você ter mais, de crescer mais, passe por cima, é competitividade, você não tem que ter misericórdia de ninguém. Então, em alguns momentos nós temos essa consciência de compaixão com os pobres. Eu diria que compaixão, gente, não é para os pobres nem para os fracos, mas compaixão, uma pessoa ter compaixão de outro, tem que ser corajoso, tem que ser uma pessoa forte para ter compaixão, porque não é fácil ter compaixão. Ontem na cela nós discutimos sobre esse termo de compaixão. Nós falamos sobre dó, sobre solidariedade, misericórdia, sobre simpatia. E essas palavras elas são muito parecidas, elas têm uma semelhança muito próxima. Né? A gente corre o risco, às vezes, de termos simpatia para o outro. Né? Às vezes nós temos esse sentimento com aquele que está passando por uma situação difícil. Simpatia. Bem, só que simpatia, para nós, está mais ligado àquela pessoa. Quando você diz que uma pessoa é simpática, você diz que aquela pessoa é legal, boa de estar na presença dela, ou aquela cara é simpática, você é simpática, ou seja, ela é engraçada, né? Legal estar na presença dela. Mas a simpatia é mais do que isso. A simpatia é uma palavra latina, e ela tem a ver, né, com a etimologia. A etimologia dela significa que a capacidade de sentir o mesmo que o outro, de ser afetado pelos sentimentos alheios, positivos ou negativos. Ou seja, é sentir simpatia é sentir o mesmo que o outro sente. Né? É você ver uma pessoa numa situação mais difícil, você se sentir como ela, você partilhar do sentimento dela. Isso é positivo, mas também pode ser negativo também. Né? Uma pessoa que, por exemplo, ela tem prazer em frustrar os planos do outro, encontra uma pessoa que tem esse mesmo prazer de fazer armadilhas para que os outros caiam, essa pessoa tem simpatia com a outra, porque eles gostam de trapacear. Então, a simpatia pode ter esses dois sentidos, positivo e negativo. Né? Misericórdia é também de origem latina, quer dizer piedade, clemência, que está ligado com miserere, que é uma palavra latina que quer dizer misericórdia, corte de coração, e miséria quer dizer que você se liga às misérias do outro com o seu coração. Ou seja, você não é questão de miséria, questão de financeira, mas miséria da condição humana, da limitação humana, das dificuldades da nossa humanidade. Você ter misericórdia de alguém é você se ligar de coração à situação que aquela pessoa está passando. Isso se assemelha muito à compaixão, que significa sofrer com. Eu tenho compaixão de alguém, eu sofro com aquela pessoa. Não somente sinto, mas eu sofro com ela. Ou seja, eu pego o sentimento, o sofrimento que ela tem e transporto para mim mesmo. Eu sofro junto com ela e tento fazer alguma coisa, para mudar aquele sofrimento dela. Isso é compaixão. É isso que Jesus estava tentando ensinar para aqueles homens, a ter compaixão daquelas pessoas, a não separar aquelas pessoas. E é isso que muda, e é esse o chamado da igreja. Bem, para alguns filósofos também, a concepção que eles têm de Deus é que Deus é um cara frio, Deus é insensível, não tem sentimentos, ele só tem a função de mover o universo e fazer com que o universo se funcione direitinho, e ele não está nem aí com o sentimento das pessoas, com o que acontece. Ele é imparcial. O Deus das especulações humanas é um Deus sem coração, absolutamente perfeito, que permanece na mesma tranquilidade por toda a eternidade. Segundo esses dois pensamentos, a gente poderia definir Deus como um sorvete que não derrete. Deus é imparcial, ele criou as coisas e deixou com que funcionassem por si só. Mas o Deus da Bíblia, o Deus que nós lemos na Bíblia, o Deus que nós conhecemos, não é um Deus imparcial, não é um Deus sem emoções, não é um Deus sem compaixão. Pelo contrário, é um Deus, embora os seus propósitos ele seja imutável, ele não mude, é um Deus pessoal, é um Deus que se relaciona, é um Deus que sente, é um Deus que sofre, é um Deus que tem compaixão. E esse Deus simboliza isso, ele mostra isso quando ele mostra na pessoa de Jesus, quando Jesus agrega essas pessoas. Bem, quando desse pensamento dos fariseus, dessa falta de compaixão dos fariseus, está ligado ao seu legalismo.
e a sua hipocrisia. Quando Jesus, em Mateus 23:13, Jesus declara algo muito forte para esses caras. Ele diz assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus e hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Então esses religiosos, sem compaixão pelo próximo, eles acabavam com que impediam que essas pessoas também alcançassem a graça de Deus. Nós, como igreja, corremos o risco de nos tornarmos como essas pessoas, sem compaixão, sem amor pelas pessoas. E às vezes nós nos encontramos aqui pedindo a Deus que nos encha do seu amor, nos encha do seu poder, da sua unção, mas lá fora nós estamos distantes das pessoas, nós somos indiferentes, nós fechamos o vidro do nosso carro para as pessoas necessitadas pelas ruas, nós fazemos indiferença para as pessoas que precisam ser ajudadas por nós, porque nós achamos que nós somos privilegiados por Deus, e essas pessoas menos favorecidas, elas não merecem a nossa atenção. Muitos de nós têm simpatia, sente, você olha as crianças que passam por na África, a seca nos rincões do Nordeste, as enchentes, que houveram em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, você sente, mas alguma vez você já passou disso, de sentir da simpatia para a compaixão, de sofrer de tornar aquela dor, a sua dor, de você, não, eu preciso fazer alguma coisa, eu não posso ficar parado, eu tenho que fazer alguma coisa para essas pessoas, eu tenho que fazer alguma coisa para essa pessoa que está na igreja, está ali, passando fome, está passando necessidade, eu preciso fazer alguma coisa. Às vezes nós não passamos a simpatia, nós somente temos empatia e somente oramos e não fazemos nada, não exercemos compaixão. E é esse chamado que Deus tem para nós, compaixão. E a gente veio discutindo algumas coisas sobre isso na célula. Na nossa primeira célula nós falamos sobre onde nós podemos encontrar o amor de Deus. Como nós podemos ser cheios do amor de Deus? Nós falamos sobre várias teorias. Nós podemos ler mais a palavra, nós podemos ler mais a Bíblia, estudar mais, nós podemos orar mais, ir para o nosso quarto, orar ao Senhor, orar mais, pedir Deus, me encha do seu amor, me encha da sua graça. Mas nada disso, querido, nada disso funciona até um ponto. Depois, aquele vazio que você sente na sua vida de propósito, de sentido, acaba voltando. E você vê que alguma coisa está errada, porque você ficou preso em si mesmo. Você está vivendo só para você mesmo. E nós descobrimos na palavra que nós só encontramos o amor, nós encontramos definitivamente mais do amor de Deus, nós nos completamos com o amor de Deus quando nós relacionamos com os outros. São nas nossas relações de amor que nós encontramos Deus. 1 João, ele diz que se alguém diz que ama a Deus, mas não ama o seu próximo, o amor não está nele. Se de fato alguém me ama, aí isso se reflete nas suas relações de amor, como você se relaciona com o outro. Então nós descobrimos que se nós queremos ser pessoas cheias de Deus, completas por Deus, nós não fazemos isso sozinhos, é com o outro. Por isso que nós somos igreja, por isso que nós estamos aqui todo domingo. Você acha que é só para ouvir a palavra e para louvar e cantar? Não, isso são ferramentas que nós usamos para quê? Para que eu e você possamos estar conectados de alguma forma, possamos nos relacionar. E são nessas relações de um com o outro que nós podemos encontrar Deus, nós podemos ser cheios do amor de Deus. É exercendo compaixão, é tomando o sofrimento do outro, o seu sofrimento. E é nisso, nessas ocasiões que nós somos completos e cheios do amor de Deus. Então, nós não podemos ficar sozinhos, parados. São nossas relações de amor, onde nós podemos exercer compaixão. É aqui na igreja. Eu venho para a igreja, é mais do que cantar, é mais do que ouvir a palavra. Eu venho para ver você. Eu venho para me relacionar com você. E uma das angústias que eu tenho no meu coração é de não conhecer todos vocês pelo nome ainda. É de ainda não saber quem é você ainda, de ver você aqui depois de 2 anos e ainda não saber o seu nome, de ainda não saber quem você é, se eu posso ser bênção na sua vida, se eu posso fazer algo por você, se eu posso dar um pouquinho que Deus tem dado para mim e para você. Essa é uma das minhas maiores angústias,
E quando você vem à igreja, você vem e sai, não fala com ninguém, é a mesma coisa que você não estivesse vindo. Mas quando você vem, conversa com alguém, você sente o abraço de alguém, você partilha com alguém a sua história, alguém conhece você, isso é ser igreja, é relacionamento, é ter comunhão uns com os outros. Quando nós entendemos isso, nós entendemos também que nós como igreja precisamos e devemos também ter compaixão por aqueles que não estão aqui ainda também e receber essas pessoas sem condições nenhumas. Pode entrar aqui qualquer tipo de pessoa. Quem sabe entra esse tipo de pessoa desqualificada aqui na nossa igreja, qual que será a nossa reação? De um drogado que entra aqui, todo parecendo um morador de rua, um morador de rua que entra aqui nesse lugar, uma prostituta, né, um travesti, uma pessoa, né, de uma tribo urbana, um punk, um roqueiro, um cara com vestes de roupas diferentes. Qual que é a nossa reação para essas pessoas? Como nós iremos receber essas pessoas? Será que se essas pessoas estiverem um dia entre nós, será que será sentado ao seu lado? Será que essas pessoas vão se sentir à vontade entre nós? Será que eu vou me sentir à vontade entre essas pessoas? Daí é uma questão interessante. E eu me questiono sobre isso, nós como igreja, como nós recepcionamos esse tipo de pessoa. É incrível que parece que Deus reconhece esse tipo de pessoa, porque é esse tipo de pessoa justamente que Ele está citando, que vai fazer parte do banquete dele. Pessoas que para nós são totalmente desqualificadas. Terceiro ponto, a igreja, indiferente ao mundo ao seu redor, ela corre o risco de estar ocupada com afazeres mundanos e recusa o convite do banquete espiritual oferecido por Jesus em seu reino. Então, nós hoje temos um grande risco, tendência de nos ocuparmos com várias coisas, assim como aquelas pessoas. Uns estão preocupados com suas propriedades, com o carro novo que comprou, com a casa nova que comprou, com o futuro casamento, e acabam se preocupando tanto com essas coisas que se esquecem do mais importante, que é o reino de Deus. Se esquecem de participar do grande banquete que Deus em Jesus oferece. Nos ocupamos com tantas coisas que nós, como igreja, corremos o risco de abandonarmos o chamado que nós temos, que é alcançar outras pessoas, exercer compaixão por outras pessoas. Então nós temos esse grande risco e nós, como igreja, precisamos nos atentar para isso. Se nós estamos priorizando mais as coisas do mundo ou as coisas do reino. Querido, o banquete do dono da casa é interpretado como Jesus como a ceia dele. Nós ensaiamos isso aqui várias vezes durante todos os meses, a ceia do Senhor. Assim como o reino de Deus é dele, assim também a ceia do reino de Deus é dele também. No Antigo Testamento, comida, sempre quando você fala sobre comida e bebida, que saciam a fome, comida e bebida, isso significa que são bens espirituais, que saciam a fome e a sede do ser humano e alegram o seu coração. E servem para figurar isso, é uma metáfora. Então, quando Jesus diz acerca do banquete que Ele oferece, Ele está dizendo de alimento espiritual, que vai virar completar a nossa vida. Então, só Jesus pode nos oferecer o banquete, o alimento espiritual que nós precisamos para que a nossa vida seja completa, suficiente. Nós só iremos encontrar esse banquete se nós nos encontrarmos com Jesus na esquina, com essas pessoas, junto com esses desqualificados, pela sociedade, pela nossa religião, mas que são pessoas que merecem conhecer o amor de Jesus, a graça de Jesus. Bem, Isaías 55:3 ele diz que venham todos vocês que têm sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham e comprem, e comam, venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão, o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem, e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará na mais fina refeição. Deem ouvidos e venham a mim, ouçam, para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Esse é o convite que Deus faz para você hoje.
de fazer parte do seu grande banquete. Talvez você ainda não recebeu Jesus, talvez você ainda não fez ainda a decisão por esse convite, mas hoje talvez seja um dia de você aceitar, de receber esse convite, de querer fazer parte desse grande banquete do reino dos céus. Talvez você recebeu o convite, mas você está ocupado com várias coisas, que se esqueceu do reino, você se esqueceu das pessoas que precisam da sua compaixão. Eu queria, assim como aquela família de mineiros que foram lá no navio, totalmente preocupados com a viagem, em economizar, e eles totalmente desinformados sobre os privilégios que eles têm durante a viagem, o banquete que estava lhes proposto, só com medo de migalhas de queijo e goiabada, enquanto tinham um banquete enorme de coisas variadas, esperando por eles. Nós, como igreja, corremos o risco de sermos como aquela família. Estamos fazendo essa viagem com Cristo, essa jornada com Cristo, mas não desfrutamos de todo o banquete que Cristo nos oferece. Esse é o chamado que Cristo tem para você. É um chamado difícil, é um chamado complicado, mas é um chamado que realmente vale a pena que eu e você doemos a nossa vida para essa causa. Eu quero convidar você para que você fique de pé no seu lugar agora, para que você pense sobre isso. Pense sobre esse convite que Jesus te faz, sobre o banquete que Ele te oferece, e sobre como você pode contribuir para que outras pessoas também façam parte também desse grande banquete do reino dos céus, exercendo compaixão para aquelas pessoas que nós menos esperaremos. Talvez você saiba quem são essas pessoas que estão no seu caminho, você já se simpatizou, mas que você pode estender a tua mão e exercer compaixão, ajudar essas pessoas a conhecerem a Cristo e a fazerem parte do reino dos céus. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Eu quero te louvar por todas as coisas que o Senhor tem feito, por esse grande convite que o Senhor nos faz. Porque nesse belo dia nós estaremos todos nós diante do seu trono, em frente a essa mesa, faremos parte desse grande banquete. Mas, Senhor, nós corremos o risco, porque nós recebemos o primeiro convite, e o segundo convite está à porta para vir. Esse segundo convite vai vir quando o Senhor voltar. Nós corremos o risco, Senhor, de nos perdermos com os afazeres deste mundo e de recusarmos o grande convite de fazermos parte dessa mesa. Por isso, Deus, Senhor, atente nosso coração para isso. Nosso coração seja quebrantado, nosso coração seja levado a ter humildade diante do Senhor e andar com o Senhor com humildade, porque nada nós merecemos, é somente por graça, graça sobre graça, misericórdia, misericórdia, misericórdia e compaixão. E é por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós estamos aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todos que me seguem, os que fracos estão, venham à fonte e enche o seu coração, adore a tristeza, lava nascer. Alguma coisa que está além da sua própria capacidade, certo? Nossas mãos são capazes de fazer muitas coisas. Podemos talhar, podemos cozer, cozinhar, podemos contar, mas há coisas que fogem da nossa alçada.
precisamos em todas as coisas recorrer àquele que tem todo o poder. Nessa noite, de uma forma objetiva, eu quero chamar você a que vem aqui à tua frente, colocando a sua vida, colocando a sua família, nesse sentido de dedicar a sua mente, a sua ação em ajudar o próximo, em ajudar o outro. Você pode ajudar de tantas formas. Você pode ajudar financeiramente, você pode ajudar indo à casa, você pode ajudar visitando o enfermo. Estamos assim num ambiente mundial que conduz as pessoas ao voluntariado. Nós não somos voluntários, irmãos. Nós somos servos. Nós somos servos. Então, de uma forma muito objetiva, nesta noite, fomos orientados pela palavra de Deus a sermos, como servos de Jesus, a mão de Deus, para pagar aqueles que precisam de carinho, aqueles que precisam de auxílio. Então, se você se sente tocado nesta noite, para o serviço social, para o serviço cristão, para fazer diferença, alguma coisa diferente, você vem aqui à frente e nós queremos orar com você como forma de encorajá-lo. Muitas vezes não nos colocamos nessa condição, mas quando acontece alguma coisa na nossa família, a gente fica todo coitadinho. Ninguém me ligou, ninguém veio me visitar, ninguém me ver minha dor, ninguém veio para perder um emprego. E talvez você esteja numa outra situação agora, lado B, tá? Você está tudo assim, nessa área da sua vida está correndo bem, você pode auxiliar alguém com uma palavra, com uma atitude. Então eu quero chamar você que vem aqui à frente e vamos cantar mais uma vez. Todos que me seguem, os que fracos são, venham à fonte. Tira o seu coração, a dor e a tristeza, lavadas serão as ondas do amor de Deus, profundas do coração. Agora eu quero fazer um outro convite. Talvez agora você esteja naquela primeira situação que eu falei, tá? Alguém que por algum motivo na vida tem se sentido ou vivido marginalizado, à parte, em termos de aceitação, em termos de valorização. Por algum motivo você hoje precisa de uma palavra de Deus no seu coração, ou de uma ação poderosa de Deus na sua vida. E aqui há algumas mãos já para compartilhar o poder de Deus. Aqui há algumas aqui. Então, nesse momento, o apelo continua para as pessoas que querem se colocar como servos de Deus, prontos a ajudar. E outras que venham aqui, como aquelas assim, preciso da tua ajuda, Deus. Quero fazer parte desse banquete. Talvez alguns aqui ainda não fazem parte do banquete de Jesus. Agora, o banquete de Jesus, como foi falado nessa noite, como a palavra de Deus nos fala, ele é aberto a todas as pessoas. Talvez você se coloque na condição de dizer assim: eu tenho lá minha propriedade, preciso cuidar da casa lá que compraram para mim, ou eu tenho os bois lá, eu não sei como é que eles estão, mas eu comprei, preciso dar uma olhadinha lá. Jesus, só um pouquinho, eu não quero muito compromisso contigo, não. A ceia está bonita, o banquete está maravilhoso, não tem só queijo de goiabada, não, tem muita coisa. Se eu não estou afim, eu tenho aqui meu feijão com arroz, eu estou feliz com a minha miséria. Talvez hoje a sua vida vai dar um giro, tá? Isso a gente chama de conversão. A gente está andando numa direção e na conversão que tanto se fala, você muda de direção, você vai para o outro lado. Eu quero Jesus Cristo nesta noite. E esse é o convite do Senhor para você. Vem participar desse banquete. Vem conosco. Então, olha junto conosco cantando: vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus, habita no meu coração. Enquanto isso, você vem aqui à frente e nós oraremos com você. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem em frente, irmão. Se esse for o desejo do Senhor para você nesta noite.
tem sede. E nós, escuta coração, venham à fonte, imergir o seu coração, agora a tristeza, uma vez por todas, serão. O Senhor é acessível às necessidades da nossa vida. O Senhor é acessível aos mais profundos cantinhos do nosso coração. O Senhor é acessível às nossas mais latentes carências. O Senhor é acessível às nossas famílias e às nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque no jeito de proceder do Senhor, o Senhor usa as nossas vidas, as nossas mãos. E aqui nesse apelo vieram algumas pessoas, jovenzinhos, outros mais experientes, que querem colocar algo que está sob condição de sua administração para abençoar outras pessoas. Se é um olhar, uma mão, ou parte das finanças, um automóvel, tantas coisas nós podemos colocar à disposição do reino. E a disposição é o serviço das pessoas que são marginalizadas, as pessoas que não têm acesso direto, porque estão com vendas nos seus olhos. Que sejamos então essas pessoas, como de fato somos, toda a igreja, embaixadores da reconciliação, embaixadores da paz e do amor de Jesus Cristo. Assim nós queremos sair daqui comissionados, todos nós. Saímos daqui com uma missão de enxergarmos outras pessoas com outros olhos. As pessoas que estão à margem, com outros olhos, os olhos da misericórdia e da compaixão. Ó Deus, não deixe que a nossa simpatia ou o nosso sentimento de compaixão termine no desligar da TV, mas que ela seja de fato a compaixão e o amor de Jesus Cristo, que uma vez foi outorgado e derramado no nosso coração pelo Espírito, e que esse amor seja constante e seja espalhado sobre toda a terra, através da sua igreja. Em nome de Jesus oramos. Amém. Que bênção, irmãos.